Daí vem flores. Como é que vai ficar meu trabalho? Vai ficar bem. Essa pessoa aqui, inclusive, pode ter aí bonificações, né? Receber bonificações, ter algum reconhecimento, assim, de ficar, ser destaque, tá na lua, tá? Mas isso aqui também pode falar de ser reconhecido e ser premiado, tá? Dentro da empresa. Como é que vai ficar minha saúde? Vai estar bem, tá? A única coisa que deve cuidar aqui é alguma alergia. Aí a gente vai, uma rinite, alguma coisa assim, tá? Se a pessoa está doente, vem aí a cura para ela. Como vai ficar o meu relacionamento? Se o casal não está bem, eles vão entrar em harmonia, tá? Então vai se reconciliar, vai entrar em harmonia. Como é que vai ficar o meu financeiro? Financeiro bom, tá? Se a pessoa vem de um período ruim nas finanças, agora é o momento de curar essa situação financeira, tá? Então as flores falam muito de cura. Daí eu tenho a foice. Como é que vai ficar meu trabalho? Isso aqui é uma carta de demissão, gurias. Tá? Claro que você analisa o jogo todo. Às vezes pode ser só algo que é cogitado, né, pelos superiores. Mas dependendo de onde ela sair, ela tá falando de demissão, sim. Como é que vai ficar a minha saúde? Saúde pode ter aí alguns problemas, inclusive algumas febres, tá? Problemas dentários, tá? Também aqui problemas nos ossos, aqueles desconfortos também, né? Que a pessoa sente, tem sintomas como agulhadas, dores agudas, tá? Isso aqui é saúde. Saúde precisa de um reparo, tá? Como é que vai ficar meu relacionamento? Tem uma tendência de separação, mas não é definitiva. Definitiva é só no caixão, tá? Então, é um casal que pode passar por uma separação. O mínimo que ocorre aqui é depois de uma conversa, se for o caso, que a gente sabe que nem todo casal consegue conversar, depois de uma conversa, esse casal tentar ajustar os ponteiros, tá? Fazer ajustes, tá? Então, mas geralmente isso aqui vai representar uma separação, embora não definitiva. É um período em que a pessoa vai ter os próximos meses que buscar ajustar o seu financeiro, tá? Não quer dizer que ela vai ficar sem dinheiro, depende da situação como um todo. Mas é um período para ela buscar cortar gastos. Então, aquela pessoa que sai todo final de semana, olha, vai ter que cortar esses finais de semana, tá? Uma pessoa que gasta com coisas supérfluas, né? Então, aqui está dizendo que vai entrar num período em que não vai haver dinheiro para isso, serão cortados esses gastos supérfluos. A 11, chicote. Como é que vai ficar o meu trabalho? Olha, nos próximos 3 meses, tu vai ser muito exigido no teu trabalho, tá? Pode ser que tu veja, tu perceba, tu sinta uma pressão muito grande no trabalho, tá? Porque o chicote é isso, ele pressiona. Relacionamento, como vai ficar meu relacionamento? Daí a gente tem chicote. É um casal que vai começar a passar por brigas, né? Muitas discussões, muitas brigas. Daí a gente tem o chicote. Como é que vai ficar o trabalho? O trabalho da pessoa, ela vai ser muito exigida nesse trabalho, tá? Pode ser que ela sinta muita pressão, perceba muita pressão do chefe, dos superiores. Relacionamento. Então, vai começar aí a ter algumas brigas, vai entrar num período de desavença, tá? De briga. Vai separar? Depende, tá, gurias? Geralmente, vamos olhar o jogo todo, mas só o chicote finalizando não quer dizer que separa, não. Daí a gente tem financeiro. Chicote no financeiro, a pessoa tem que ter, levar tudo apontadinho, tá? Porque pode ser, sim, que o dinheiro dela seja gasto de uma forma que ela nem percebe, tá? Meio que varre, vamos dizer assim, o dinheiro para longe da pessoa, tá? Saúde. Como é que tá a minha saúde? A saúde da pessoa precisa de cuidado porque ela tá passando aí ou por muito estresse, que o chicote pode falar disso, tá? De conflitos de estresse, ou ela pode estar tendo problemas aí como febres e problemas musculares, tá? O chicote também fala das mãos.
Então, problemas com as mãos também, tá? Então, aqui a gente pode ver essas mãos, músculos, nervos, tendões, tá? Tudo no chicote, tá? Pássaros. Existe alguma variação aí, tá? Baralhos que trazem corujas. E para mim não faz diferença, tá? O significado para mim vai ser o mesmo. Mas a gente sabe que lá na escola europeia, aliás, lá na Europa, existe uma variação, principalmente para quem segue a francesa, tá? Que corujas têm um significado diferente. Então, os pássaros é uma carta que vai falar de preocupações, tá? As preocupações, os aborrecimentos estão aqui. Quando eu estiver falando de relacionamento, essa carta, como é que está o relacionamento do fulano? Está havendo algumas discussões, tá? Ela não é uma carta positiva, ela sozinha não é positiva para relacionamento. Então, estão havendo algumas discussões, algum estresse. Não é um nível tão alto de estresse, mas há algum estresse entre o casal. Essa carta fala de comunicação, tá? De diálogo. O que eu preciso fazer para melhorar o meu relacionamento? Essa carta está falando de conversar, tá? De manter um diálogo, de expor, de expressar aquilo que está incomodando, que acha que é necessário ser observado. Trabalho. Essa carta ela vai falar de trabalhos temporários, ela vai falar de bicos, né? Ou de freelancers. E ela vai falar de negociações, entrevistas. As entrevistas de emprego estão aqui, tá? Para negócios também vai falar de negociações, tá? Então é aquela negociação, as pessoas estão conversando, tentando entrar num acordo, tá aqui em Pássaros. Saúde. Ela não é uma carta negativa para a saúde, mas ela vai estar apontando o estresse, tá? Cansaço, principalmente a nível mental. É uma carta que vai falar de coisas menores, não costuma vir representando problemas graves aí. Algumas pessoas vêm aqui, problemas pulmonares, tá? Ou ligados a vias respiratórias, eu não vejo, tá? Mas algumas pessoas vêm assim. Para mim vai falar mais mesmo de estresse, tá? Nervosismo também. Trabalho, negócios, saúde, aborrecimentos e relacionamento. Então, são esses os significados básicos. Claro que daqui vocês vão derivando, vocês vão aprofundando, vão trabalhando os significados para falar dessa carta em uma dessas questões do plano material. Criança. É uma carta boa, tá? Ela vai representar aí, primeiro representa a criança, a inocência, né? O aprendizado, porque é um valete, então é um aprendiz, tá? Falando de trabalho, pode ser aí iniciar em algo que a pessoa nunca fez antes, né? Então, numa área que ela nunca fez, em que que ela se coloca como aprendiz realmente, né? Um estagiário, um cargo júnior, tá? Negócios, é uma carta boa para negócios também, tá? Mas, assim, falando de lucros, ela não promete grandes lucros, não, tá? Relacionamento. É uma carta boa para relacionamento, mas o ponto negativo dela é que ela pode estar falando de imaturidade, tá? Saúde. É uma carta boa para saúde, e quando ela vem representando ali, né, tá demonstrando alguma doença, ela vai estar falando de questões menores como gripes, resfriados, doença de criança, tá? Raposa. A raposa não é uma carta negativa, tá? Como muita gente vê, ela é uma carta de alerta, tá? Quando estamos falando de saúde, ela vai representar um especialista, tá? Então, alguém que é um especializado naquela área, tá? Um profissional especializado naquela área. Não seria um clínico geral, né? É um especialista. Quando a gente está falando de negócios, a raposa é uma ótima vendedora, tá? Negociadora, vendedora, é com ela mesma. Aquela pessoa que tem lábia que consegue vender, tá aqui, tá? Também a nível de saúde, ela vai falar de tudo que estiver relacionado a ouvidos e nariz, tá? Então, uma das áreas, né, não que seja só isso, tá? Ela é especialista de forma geral.
Mas uma das especialidades que mais vai sair em questão de saúde é o otorrino aqui na Raposa. É uma carta boa para negócios, mas sempre nos pede cautela, né, para a gente não fazer negócios precipitados. No trabalho, quando ela sai no trabalho, ela vai tá falando principalmente de trabalho autônomo, mas ela também pode estar dizendo que o consulente precisa pesquisar mais, se aprimorar mais, se especializar mais naquela área dele, tá? Trabalho, saúde, relacionamento. Para relacionamento, ela é uma carta de alerta, e não é raro ela indicar que existe uma terceira pessoa, tá? Que o consulente está sendo enganado, raposa com lua vai falar de ilusão, tá? Então, assim, você sempre tem que ver as cartas que estão ao lado. Mas saiu raposa por uma questão de relacionamento, 90% de chance de ter uma terceira pessoa aí, tá? O urso, então, no plano material. Quando o urso estiver falando de saúde, corpo físico, ele vai estar falando de excessos, tá? Então, é uma carta que pode estar representando aí excesso de peso, a pessoa está se alimentando de forma exagerada, tem a ver com gordura, não é raro o urso com o navio indicar gordura no fígado, né, que é uma doença tão conhecida hoje em dia, tá? Trabalho. Geralmente vai representar o chefe, tá? Então, é o chefe, é o superior no trabalho, descrevendo o ambiente de trabalho, costuma representar assim, que o nosso consulente, quando ele é um funcionário comum, não está nessa posição de chefe, e sai o urso ali no trabalho para ele, vai representar que ele pode estar sendo, digamos, muito sobrecarregado pelo chefe, tá? Porque o urso é aquele tipo de chefe que costuma ficar pegando no pé mesmo, tá? Dinheiro, ela é uma carta boa para dinheiro, para finanças, ela vai representar a poupança, os investimentos, tá? Deixa eu ver o que mais. Trabalho, saúde, relacionamento. Sozinha, ela não é uma carta ruim para relacionamento. Ela é uma carta de proteção, então tem aquela questão do cuidado, né? Tem aquela coisa quase maternal. Nos relacionamentos. Tem aquele zelo, né? Ela passa a ser ciúme, ou ela passa a ser abuso, quando ela está com cartas negativas. Vocês estão vendo num jogo de relacionamento, urso e chicote, essa relação é abusiva. Vocês estão vendo urso e foice, urso, chicote e cobra, é aquela relação que tem xingamentos, tá? Urso, chicote e foice, ou urso e foice, é uma relação que tem agressão de verdade, com tapa na cara e tudo, tá? Então, sozinha ela não é ruim. É como o urso vem caracterizado que vai dizer para a gente como é que é essa relação, tá? Ela não é uma carta negativa, tá, pessoal? O urso, lá bem nos originais mesmo, né? Ele representava boa sorte, ele era uma carta de boa sorte, tá? Ela não tem essa questão negativa dentro da escola europeia. Depois a gente tem as estrelas. Uma carta boa, uma carta positiva, mas uma carta muito demorada. Então, estrelas vai falar de quê? De objetivos, de metas, ela vai falar de êxito, ela vai falar de realização numa mesa real quando estiver perto, tá? Na saúde, como está a saúde? Com estrelas está tudo bem, tá? Mas se eu tenho ali cartas, se ela vem num bloco de saúde, por exemplo, e o meu consulente está perto da árvore, numa mesa, ela pode representar problemas com a pele, por exemplo. Ela vai representar todas as células do nosso corpo também, tá? Uma carta que hoje, nos dias atuais, né, representando a tecnologia, internet, então, trabalho pode ser um trabalho remoto, um trabalho virtual, um trabalho na área da tecnologia, tá? Como estão os meus caminhos para o trabalho? Estão abertos, mas a tendência é que a pessoa demore a se colocar no mercado, tá? Meu relacionamento. Aqui a estrela tem uma coisa que ela é boa, mas ela tem um lado ruim, que é o da idealização, tá? Então, num relacionamento, é muito comum a estrela estar nos dizendo que o nosso consulente, geralmente, né, e tem uma visão não tão realista do outro, tem uma idealização sobre o outro, tá? Mas perguntar, vamos continuar juntos, não tiver cartas negativas, sair estrela? Vamos continuar juntos por muito tempo, tá?